Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde e segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sim, você é diferente. É sim, você é diferente. Mas não é diferente meio termo, não, Nanina, não. É diferente por inteiro, da ponta do dedo mindinho até o último fio de cabelo. Vamos nessa! Então, se joga no diferente e vem pra cá. Vestibular Sesmac 2019.1. Aqui é diferente. Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia, e nós temos uma honra muito grande, um prazer enorme de estar aqui no restaurante do nosso querido, puxa vida, Ponta Verde Hotel. Esse Ponta Verde que está no cartão postal dos mais lindos que existem neste país, em plena praia da Ponta Verde, Maceió. Sensacional. Eu queria lembrar a vocês que moram na cidade que frequentar esse restaurante é muito bom para quem mora na cidade também. Não é só para quem vem de fora, só para turista, não. Pelo contrário, é um cardápio sensacional, um ambiente intimista, gostoso, um atendimento de primeira. Então, estar aqui, sem dúvida alguma, é muito bom. Os meus cumprimentos à minha querida Paula, meus cumprimentos ao Mauro, ao Maurinho, a todos os que fazem o Ponta Verde Hotel, porque realmente eles sempre estão solícitos para receber aqui a produção e o programa Almoçando com a Notícia, que hoje tem uma missão muito importante, porque no dia 23 vai acontecer a eleição para o novo presidente da OAB. A OAB, que tem uma importância fundamental na vida desse Estado, na vida desse país, que tem uma influência muito grande. Então, a escolha do seu presidente também tem que ser muito bem feita, muito criteriosa, e tudo acontece realmente nos parâmetros que a gente espera. Até porque existe uma comissão eleitoral, e essa comissão eleitoral é composta de Adriano Avelino, de Rodrigo da Costa, de Flávio Marroquim, de Eustáquio Toledo e de Thelma Vanessa Costa. Nomes, indubitavelmente, onde não há dúvida, para combinar com indubitavelmente, não há dúvida. Então, com isso, todo um processo eleitoral é feito dentro dos trâmites legais, dentro do que manda até a legislação eleitoral como um todo, como tem que ser, porque é assim que funciona. Então, no dia 23 vai acontecer essa eleição. Esse programa de hoje está dividido em 3 blocos, completamente diferentes do usual que nós fazemos no Almoçando. O primeiro bloco, nós vamos conversar com 2 integrantes da Comissão Eleitoral, Adriano Avelino e Rodrigo da Costa. Então, nós vamos saber como é que esse processo se desenvolveu e se desenvolverá até o dia 23 ou durante o dia 23 também. Bom, no segundo bloco e no terceiro bloco, nós vamos ouvir separadamente os 2 candidatos, que são Nivaldo Barbosa e Fernando Falcão. Antes de começar o programa, com os assessores de ambos os candidatos, fizemos o sorteio para ver quem participa do segundo bloco e para ver quem participa do terceiro bloco. E ficou equacionado da seguinte maneira: por sorteio, Nivaldo Barbosa estará, portanto, no segundo bloco, e Fernando Falcão estará no terceiro bloco. Outra regra que nós da produção fizemos é que, durante a gravação do programa, Fernando Falcão não assiste ao programa A Entrevista de Nivaldo Barbosa. E Nivaldo Barbosa, durante o terceiro bloco, não assiste à gravação feita por Fernando Falcão. Procuramos fazer justiça dentro do possível e dentro da serenidade e da honestidade e decência que a imprensa precisa ter em todos os momentos. E nós fazemos parte de uma imprensa que gosta de decência. Portanto, vamos ao primeiro bloco, recebendo Adriano Avelino e Rodrigo da Costa. Adriano, como vai você, por favor?
Muito bem, agradeço mais uma vez, Geraldo, por estar aqui, desfrutando com você, almoçando com a notícia. Esse programa maravilhoso que eu assisto sempre e tive o privilégio de participar algumas vezes. Verdade, é verdade. Isso tem sido e foi uma honra para mim, sem dúvida alguma. E gostei também desse convite da Comissão Eleitoral, porque é a primeira vez que a Comissão Eleitoral de uma seccional participa do dia a dia do acompanhamento das propostas dos candidatos, do desenvolvimento regular da eleição e participando, inclusive, hoje desse almoço, podendo passar para os advogados, para os eleitores, né, e para os candidatos, o intuito que a comissão tem de levar essa eleição da forma mais tranquila, mais isonômica e privilegiando todos os eleitores também, estabelecendo resolução de como deve se proceder o eleitor, estabelecendo também lá dentro da Ordem dos Advogados Seccional Alagoas toda a estrutura que vai ser colocada à disposição dos eleitores, porque nós temos uma eleição com 8.000 advogados aptos a votar, ou seja, um colégio eleitoral razoável. E equiparado a algumas cidades pequenas. Não tenho dúvida. Que na realidade são 16 mil inscritos. 17 mil. 17 mil que pertencem à OAB, não é isso? Exatamente. Mas, infelizmente, nem todos podem votar. Não. Existe o problema principal, e que, obviamente, a Comissão Eleitoral deve ter verificado, é a questão da inadimplência. Existe, na realidade, um provimento do Conselho Federal que estabelece um prazo limite para que o advogado se torne apto a votar na eleição do ano, considerando esse tópico da inadimplência, porque existem outras situações, mas a inadimplência é uma delas. Claro. Até porque é justo isso. É justo, não é? Vocês não acham? É claro. Inclusive, o advogado que pretende votar, ele tem que exercer o seu direito de forma plena, seguindo o regulamento do provimento 146 de 2011, que é o que estabelece isso, regularizando a sua situação financeira junto ao Conselho Seccional até 30 dias que antecedem o pleito eleitoral. Muito bem. A partir daí, então, tudo corre normal. Vamos apresentar o nosso segundo convidado, que é o Rodrigo da Costa, que também, da mesma maneira que é o nosso querido Adriano Avelino, ele também é da área civil e empresarial. Rodrigo da Costa, que bom receber você, que já um dia já recebi. É verdade, Geraldo. A gente fica realmente muito contente em participar de um momento como esse, porque interessa a OAB, na verdade, interessa não só aos advogados. A OAB, ela interessa a toda a sociedade alagoana, né? São tantas questões que envolvem a vida de todos nós, seja na esfera civil ou na esfera política. Enfim, a OAB está sempre presente de uma forma muito significativa na vida da comunidade. Então, poder estar aqui no seu programa e poder transmitir para os nossos advogados, que são efetivamente os eleitores desta eleição do próximo dia 23, mas também dizer à sociedade como é que a OAB trabalha, como é que ela se desenvolve, como que são as etapas internas deste processo que escolhe o seu novo presidente. Tudo isso nos dá uma satisfação realmente muito grande e Rodrigo, poder colaborar. Até começar com você perguntando o seguinte, para que se mostre que há transparência em todo o processo de eleição da OAB, como a comissão eleitoral foi escolhida? Com esses 5 membros. A comissão eleitoral, ela é deliberada pela presidência que está no exercício, né? Decorre de normatização do Conselho Federal, que já diz quantos membros são necessários para compor essa comissão, e há uma nomeação publicada em Diário Oficial, e esses 5 membros, então, são designados pela gestão da OAB. Muito bem. Agora, Adriano, me diga uma coisa, existe algum critério para que esses membros sejam escolhidos? Como eles são escolhidos? Está ligado? O critério que deve ser norteado pela nomeação é o critério da isenção. Então, os membros da comissão, eles devem ser pessoas que estão ali na proposta de seguir com o pleito eleitoral, coordenando todos os acontecimentos e a própria eleição no dia designado, né, julgando todo tipo de incidente que venha a surgir. Então, o advogado que integra
à comissão, quando ele é nomeado, corre um prazo para que, se ele não estiver apto dentro do que deve primar a nomeação de um integrante da comissão eleitoral, ele venha a ser impugnado. Então, Mas quais são os critérios para que ele não seja eliminado? Vamos inverter, então. Os critérios que ele não seja eliminado, o que é que a gente pode imaginar? Alguém que não tenha os próprios requisitos exigidos para uma candidatura, ou seja, a reputação dele dentro da estrutura da OAB, no tocante à questão disciplinar, a situação financeira dele também, certo? A isenção, ou seja, ele não pode, enquanto integrante da comissão, integrar nenhuma das chapas. Entendi. Tá certo? Nem pode ser parente até terceiro grau de nenhum integrante da chapa. Muito bom. Pronto. Isso é uma regra parecida com a regra do processo eleitoral. Do processo eleitoral como um todo. Isso. Aliás, na realidade, e você tocou nesse assunto, qualquer um dos dois pode responder, essas regras do processo eleitoral são profundamente baseadas no processo eleitoral tranquilo, normal. Sim, essas regras elas são estabelecidas pelo Regulamento Geral da OAB e são estabelecidas pela Resolução 146 de 2011 do Conselho Federal. Como Adriano colocou, aquelas regras que estão que os candidatos precisam cumprir, essas mesmas regras se aplicam àqueles que são escolhidos para compor a comissão. Muito bem. E aí não são advogados que não podem ter condenação no Tribunal de Ética, são advogados que devem estar adimplentes com a instituição, e todas as demais requisitos. A famosa conduta ilibada. A famosa conduta ilibada. Não, então, é lógico, porque senão não poderia. como poderíamos julgar, digamos assim, os colegas, já que é uma comissão eleitoral e temos realmente o poder de julgar de situações específicas, se não estivermos nas mesmas condições dos candidatos. Adriano, me diga uma coisa, este ano, como é que vai ser a questão da votação? Ela não será porque o Tribunal Eleitoral não liberou as urnas eletrônicas, então ela não será em urna eletrônica, o que é uma pena, mas como será? É verdade, Geraldo. A OAB ela já tinha feito a solicitação ao Tribunal Regional Eleitoral, mas em razão do ano 2018 ter coincidido com a eleição para presidente, senador, deputado, governador, infelizmente o Poder Judiciário Eleitoral não pôde ceder as urnas. Sendo assim, a Comissão Eleitoral deliberou pela votação com urna de lona, a tradicional. Vamos ter as sessões eleitorais, receptora de votos e depois a apuradora. Nós vamos criar 4 mesas apuradoras. Além disso, nós confeccionamos um caderno eleitoral com a cédula, comprovante de votação, relação de votantes e a distribuição desses eleitores por urna de acordo com a sua anuidade. Essas cédulas só serão mostradas ao público votante na hora da eleição, na hora da votação. Na hora da votação. E elas são autenticadas? Inclusive, elas vão ter uma taxa anticlonagem, certo? Nós estamos contratando uma empresa de segurança para fazer a guarda desses cadernos eleitorais e das urnas eletrônicas com a distribuição antes do horário da eleição. Isso foi uma preocupação que a Comissão Eleitoral teve, além da própria forma de confecção do caderno eleitoral e do lacre que eles vão ter. É isso que eu queria saber. Qual é o tipo de lacre? O mesmo lacre que a gente encontra naquelas situações de prova, de vestibulares. Sim, entendi. Certo? Entendi. Então, o caderno eleitoral vem lacrado. Muito bem. A urna vai ter uma ata com atestando que ela estava zerada, com todas as situações que venham a ocorrer no decorrer do dia. No final... A marcação de quem votou, de quem não votou e tal. E a volta das cédulas não utilizadas, hein, Rodrigo? Inclusive, nós vamos ter que arquivar, né, Rodrigo, essas cédulas lá na ordem durante o tempo, as usadas e as não usadas. Sim, as usadas e as não usadas. Porque é muito importante voltarem as não usadas, né, para que haja uma transparência total. Esse ano nós tivemos realmente uma preocupação grande com isso, porque pela impossibilidade, né, a resposta do Tribunal Eleitoral da impossibilidade de a gente usar as urnas eletrônicas provocou na Comissão Eleitoral a necessidade de criar um
mecanismo o mais seguro possível. Sim, com certeza. Então, esse caderno de votação, ele será semelhante àquele caderno que nós já estamos acostumados nas eleições gerais e nacionais. Em que sentido? O eleitor ele é identificado no caderno, o eleitor assina o seu comparecimento. Muito bem. É destacado, portanto, a cédula eleitoral com o nome dos candidatos. Esse eleitor vai à urna, exerce seu direito ao voto, traz esse voto para depósito na urna e após ele exercer o seu voto, é destacado o canhoto de comparecimento. Então o eleitor terá, assim como nós temos nas eleições gerais, aquele pequeno canhoto que diz assim, compareci às eleições 2018 da OAB. Muito bem. Isso fará com que nós tenhamos controle absoluto e o eleitor terá tranquilidade de saber que assinou o caderno e que tem um comprovante de que foi exercer o voto. Evidentemente que entre o canhoto que ele assina e o comprovante, não há identificação alguma com a cédula eleitoral. O caderno é parecido com aquele da urna eleitoral. Muito parecido. Muito bem. Agora me diga uma coisa. A questão da fiscalização. Como é aberta a fiscalização? Quantas urnas vocês vão ter, ou quantos pontos de votação, e como fiscais de um lado ou de outro podem existir ou acontecer? Bom, o normal, como nós conversamos aqui logo no início, que a regra geral, ela se aplica também ao processo eleitoral da OAB, nós vamos permitir que cada uma das chapas designe um fiscal para cada sessão eleitoral, acompanhando o processo de recepção de votos, né? E de eleitor e de votos. E, ao final, quando se encerrar, vão assinar, juntamente com a mesa, o presidente e os mesários, a ata atestando toda a ocorrência do dia, tudo que foi objeto de observação, também deve ser lançado. E depois essas urnas serão levadas para a sala do conselho, onde haverá o cômputo dos votos. Como é constituída a mesa de votação? Como é constituída? A mesa de votação é constituída do presidente e 2 mesários. O presidente e 2 mesários? Isso. Bom, e a participação da fiscalização de ambos os candidatos sem problema nenhum? Sim. Cada sessão eleitoral terá um fiscal de cada chapa. Rodrigo. Não só na sessão eleitoral, mas quando da apuração dos votos, a sala que vai ser reservada para a apuração dos votos, que nós estaremos montando ali 4 mesas para a contagem desses votos, cada candidato poderá designar fiscal para cada mesa. A apuração será feita no mesmo dia? No mesmo dia. Em que local? Na sede da OAB? Na sala do Conselho Estadual da OAB. Muito bem, agora vamos a outra coisa importantíssima, que é a interiorização. Vai haver votos no interior, vai haver votação no interior. Sim, haverá votação. Quantas cidades? São 6 cidades, fora Maceió. Quantas? 6 cidades. 6 cidades. Fora Maceió. Que são regionais também. Recebendo advogados das cidades satélites de cada uma delas. Nós somos constituídos, né? Alagoas tem a sua seccional alagoana, que é a nossa OAB Alagoas. Isso. E a OAB constituiu, ao longo do tempo, subseções. Essas subseções estão espalhadas do sertão ao litoral, são várias cidades. E os advogados que são residentes nessas regiões ou nessas cidades podem optar em ser inscritos àquela cidade. Sim, agora me diga uma coisa, como é a questão, por exemplo, da chegada das urnas, ou elas vão ser apuradas no local de origem? Elas serão apuradas, no caso das subseções, serão apuradas lá no local de origem. No local de origem? Isso, e depois o resultado será transmitido para a gente. Então me diga, por favor, quais foram as providências tomadas pela Comissão Eleitoral para que haja total transparência nas cidades de origem? O que é que vai acontecer? Acho isso importantíssimo da gente... É verdade. Nas subseções, existirá uma subcomissão eleitoral designada. Certo. Além dos 2 mesários e do presidente. Ok. Certo? A mesa receptora se transforma em mesa apuradora. Perfeito. Tá? A própria mesa. Isso. E os fiscais vão estar presentes acompanhando a apuração. E a subcomissão eleitoral vai acompanhar. Ok. Só que é o seguinte, que existe um processo de mobilização após a apuração.
Esses resultados, eles vão vir via internet ou eles vão vir fisicamente? A Ordem dos Advogados possui o processo eletrônico interno. Aham. Ele vai permitir que o resultado seja transmitido dentro do processo eletrônico, certo? Até para não atrasar. Mas também através de um meio mais rápido eletrônico para que a gente passe o resultado. Como é isso? Você vai mandar a ata da apuração com o resultado. Porque a gente precisa de uma situação. Nas subseções, você vai votar, além do votar da subseção, também da seccional. Claro, sem dúvida. Os dois. Então eu preciso, enquanto comissão eleitoral, ter o resultado da votação para a seccional, né, e para a subseção, porque a comissão vai proclamar o resultado na sede da OAB com esses dados. Quem bate o martelo? A eleição ganha por A ou por B? A comissão eleitoral. A comissão eleitoral. Isso. Não é isso no mesmo dia? No mesmo dia, se possível. Normalmente no mesmo dia. Sim. É porque o que acontece, Geraldo? Nós temos um colégio de 8.200, 8.100 advogados aptos a votar. Se considerarmos aí uma média de 30% de faltantes, certo? As abstenções, aí nós vamos ter um colégio eleitoral de perto de 6.000 advogados. Eu imagino que na capital nós teremos 5.000 eleitores, em média. Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, quantos estão no interior? Quer dizer, você acha que votantes será em torno de 1.000? Interior, sim. Em torno de 1.000. O estado de Alagoas. E aí eu pergunto a você. Não, mas aí eu entendo que vai ser em torno de uns 800 eleitores. 800 eleitores. Bom, aí é uma pergunta para os dois. Como é que vocês se posicionam diante de uma estatística como essa em relação ao montante de advogados existentes nesse estado? Está havendo o quê? Uma evasão da profissão? Está havendo uma falta de interesse no que diz respeito à OAB? Qual é o problema? Mas você fala em relação ao número de inscritos e o número de votantes? Ao número de advogados no estado de um todo. Não, nós temos 17.000 inscritos. Inscritos, isso é uma coisa. Mas desses inscritos, muitos pediram suspensão porque estão desenvolvendo alguma atividade que é incompatível com a advocacia, de forma definitiva ou de forma provisória. Nós temos os verdadeiramente inadimplentes. E aí chegamos ao número... E tem os que faleceram. Então, porque esse número que é concedido ao advogado, ele não é eliminado. Então, o advogado que faleceu, a inscrição dele vai ficar lá sempre. Ok. Tá? Adivinha, né? Não, porque aí você perde o controle. Tem que ser, cada advogado que for chegando nos quadros, ele vai ganhando o número dele. Ele vai ficar sempre atrelado àquele número. Ah, entendi. Não, entendi. Um número sequencial. Um número sequencial. Então, nós sequencial, temos... tudo bem, mas o que eu achei estranho, por exemplo, o advogado, por exemplo, faleceu. E ele não é dado baixa dele? Não, é que não é dado baixa. Tanto que ele não é o número dele é que não, tudo bem. o número dele é que não é mais utilizado para um outro então, colega. Realmente ele deu baixa. Sim, mas aí a discrepância entre inscritos, é interessante isso quando perguntam, quantos advogados tem inscritos no estado de Alagoas? É 17.000. Quantos vão votar? 8.000. Ou seja, menos de 50%. Exatamente, é menos de 50%. Tá certo? E quantos vão deixar de votar? Em média, uns 30% desses. Ou seja, nós vamos ter aí dos inscritos alguma coisa em torno de 35% de eleitores. O que a gente precisa entender é o seguinte, os 17.000 advogados inscritos é um número sequencial. Então significa que aquele advogado lá, o 01, o 02, esse advogado é aquele do início da OAB Alagoas. Então, provavelmente, esse advogado já não exerce a profissão ou, infelizmente, já pode efetivamente estar falecido, né? O advogado que eu conheço hoje vivo e que tem a OAB mais antiga que eu conheço é uma OAB na casa do número 500. Então, já um senhor com seus 80 e poucos anos de idade. Então, significa dizer o seguinte, que todos aqueles que ou por faleceram, ou porque desistiram da advocacia, ou porque estão assumindo cargos incompatíveis e não podem exercer, todas as outras situações se somam àquelas situações de inadimplência, de modo que o colégio eleitoral, ou seja, aqueles que realmente vão votar, se resume aí a esse número de 8.000. Se fosse dado a vocês mudar as regras do sistema eleitoral, com toda a experiência que vocês têm enquanto comissão eleitoral, inclusive eu acho que os dois já participaram de outras também, não é?
O que vocês mudariam? Adriano e Rodrigo. Olha, o provimento 146/2011 ele é muito bom. Eu não teria nenhuma crítica a ele. E nós temos, então, um regramento que é baseado num regulamento geral que consegue trazer para o pleito eleitoral da OAB uma tranquilidade muito grande. Muito bom. Mesmo assim, nós ainda fizemos uma interpretação desse provimento e editamos uma resolução, dando uma melhorada e uma esclarecida maior nessas situações cotidianas de eleição que surgem ao longo do processo eleitoral. Acho que no caso da OAB talvez seja semelhante ao que ocorre no nosso país como um todo. Eu acho que o brasileiro não carece de leis novas, mas ele carece apenas do respeito às que já existem, né? Eu penso assim que a gente, em muitas matérias, e acho que o regramento para a eleição da OAB, com as resoluções do Conselho, com o regulamento geral, com o Estatuto da Ordem, ele já é um conjunto de normas que já atendem significativamente à necessidade. O que talvez a gente precise talvez pensar em melhorar, talvez seja essa dependência, por exemplo, de acesso à urna eletrônica. Se nós tivéssemos de alguma forma como já manter isso como uma regra e tivéssemos um compromisso dos órgãos federais de que nós precisaríamos disso. Bom, mas vocês têm 3 anos agora para entrar com algum tipo de solicitação, de pedido, que vire regra, né? Vocês são os advogados, e podem chegar lá em quem? No Tribunal Regional Eleitoral, por exemplo, ou Superior Eleitoral, para que isso passe a ser uma regra para a OAB. Eu acho que sim, seria honesto e decente, não? É algo realmente a se pensar e a se pensar como fazer, porque se nós sempre tivéssemos a garantia de ter acesso à urna eletrônica, o processo de votação e apuração seria muito mais simplificado. Mas o desafio foi lançado, acho que nós conseguimos contornar essa situação, as urnas já estão disponíveis, o caderno eleitoral já está praticamente concluído. Acredito que o eleitor da OAB vai ter uma votação tranquila. Muito bom. Bom, eu estou muito feliz, principalmente porque quando vocês disseram que a primeira vez que a Comissão Eleitoral é chamada para comparecer a um programa de televisão em época de eleição, eu acho isso fantástico, porque a gente está cumprindo o nosso papel, inovando. E é inovando, porque é a tal história. Não é só a questão dos candidatos, é a questão da comissão dizer para o que veio e como é que funciona o processo. Então, no segundo e no terceiro bloco, que nós vamos ouvir separadamente os 2 candidatos, a gente ouve com a certeza absoluta de que eles estão garantidos pela lei e pela ordem. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado a você, Rodrigo, em primeiro lugar, porque começou em segundo, então vamos lá. Nós aqui agradecemos, Geraldo. Eu acho que você está prestando um serviço à advocacia alagoana. Abrir um espaço para que a advocacia alagoana perceba que não existem apenas os candidatos, que são as estrelas, é evidente, nós não queremos ser as estrelas disso, as estrelas são os candidatos. Mas que a advocacia alagoana tenha a tranquilidade de saber que existem outros colegas dispostos, disponíveis, apesar de todas as nossas atribuições. Então, estamos dedicando tempo a isso também, porque o que nós queremos é que a OAB seja efetivamente uma instituição respeitada e uma instituição que cumpra o seu papel. Muito obrigado, Rodrigo, por ter vindo a esse programa. Nos honrou. Eu que agradeço. Adriano, agradecendo a você também. Suas palavras, então, por favor. Geraldo e Rodrigo, agradeço muito também essa cooperação desse almoço, mostrando para os advogados que, em primeiro lugar, nós temos que defender a imagem da OAB. Ela é quem que é a estrela de tudo isso, como você utilizou o nome, estrela, ela é quem é a estrela de tudo isso, que permite esse processo democrático, entendeu? E dizer que a comissão eleitoral, ela fica muito feliz de ver que os candidatos estão seguindo com suas campanhas de uma forma tranquila, de uma forma ordeira, de uma forma propositiva. E aí, a única coisa que a nossa comissão quer é que o pleito corra de uma forma bem tranquila. Muito bom.
Muito obrigado por terem vindo. Obrigado mesmo. Nós vamos ao segundo bloco já. Lembrando a vocês que nós temos um apoio fundamental de um SESMAC. SESMAC bom. E falando em direito, né? O SESMAC é tão respeitado nessa área de direito. Do Sebrae Alagoas, que está incentivando cada vez mais o MEI, o microempreendedor individual, a pequena empresa, a média empresa e a grande empresa que chega lá através de vamos ouvir o Sebrae, e realmente isso acontece. A imprensa oficial Graciliano Ramos, que sem dúvida alguma já demonstrou que, além do Diário Oficial e daquilo que ela faz para o governo do Estado, o que ela faz particularmente é muito bom e muito bem feito. Conte com isso para o seu livro, para o seu impresso, para a sua revista, jornal e etc. Imprensa Oficial Graciliano Ramos. Sancar Veículos, a única que está no pátio de um supermercado, no Sam's Club, e que também é ótima em matéria de seminovos. Bodega do Sertão e Filé do Zezé, onde dividimos o nosso bate-papo com Geraldo Câmara, uma semana num, outra semana no outro, dois ícones da gastronomia. E hoje, excepcionalmente, estamos aqui no restaurante do Hotel Ponta Verde. O meu querido amigo Tião ali, ó, nos recebendo aqui como um maître de primeira sem segunda. Muito obrigado, obrigado mesmo. Voltamos já com o candidato que foi sorteado para o segundo bloco, que é Nivaldo Barbosa. Fiquem conosco. Sim, você é diferente. É sim, você é diferente. Mas não é diferente meio termo, não, Nanina, não. É diferente por inteiro, da ponta do dedo mindinho até o último fio de cabelo. Vamos nessa! Então, se joga no diferente e vem pra cá. Vestibular SESMAC 2019.1. Aqui é diferente. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde e segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, onde no primeiro bloco tivemos o prazer de ouvir parte da comissão eleitoral da OAB e agora, por sorteio, porque foi assim, o segundo bloco será com um dos candidatos, que é o atual candidato da situação, que está
onde na OAB está à frente a Fernanda Marinella e é o candidato desta situação que está conosco aqui, Nivaldo Barbosa. Nivaldo, que prazer. No segundo bloco também, por sorteio, obviamente, ficou o segundo candidato, que é o Fernando Falcão, que representa, no caso, a oposição. Nivaldo, como vai você? Grande, Geraldo. Enorme prazer satisfação estar aqui novamente com vocês, junto com os amigos do Almoçando com a Notícia, né, para tratar de eleições de ordem, tratar de perspectiva, tratar de ideias, tratar do futuro da advocacia. Muito bom. Sempre muito bom estar aqui. Bom é receber vocês, advogados, que é uma coisa que eu faço desde que cheguei a Maceió. Eu tenho, assim, sempre uma honra tão grande, porque vocês sempre têm assuntos os mais interessantes. Eu acho que não existe profissão mais ligada à sociedade e aos problemas da sociedade que a advocacia. Concorda comigo? É verdade. Nós temos, sobretudo, além da nossa profissão, nós temos uma missão constitucional, que é a defesa da cidadania e do Estado Democrático de Direito. E é exatamente por isso que a advocacia está em todos os lugares, em todos os momentos, inclusive na história do Brasil. É verdade. Agora, por que OAB? Ordem dos Advogados do Brasil. Exatamente. Por quê? Por que OAB na sua vida, na vida dos brasileiros de um modo geral? Diga. Sobretudo, a gente precisa acreditar nessa missão. Quando eu escolhi a advocacia, eu escolhi no início pelo romantismo, né? Pelo romantismo, pelo heroísmo, exatamente, pelo heroísmo. E de alguma forma isso está incluso na nossa profissão. A defesa... Deixa eu abrir um parênteses. Claro. É só para dizer que nós estamos no restaurante do Ponta Verde Hotel. Né? O Sebastião ali é o grande mestre ali nos servindo. Agora, olha que comida que a gente olha e fica logo com vontade de, não é não? Sebastião sempre caprichoso. Sempre caprichoso. Sempre cuidadoso com seus convidados. Demais, não é não? Com essa vista maravilhosa. Toda a equipe que faz aqui o nosso querido, eu quero agradecer mais uma vez por ter nos recebido e a esse programa especial. É isso, e o restaurante é aberto, não é isso? Ao público, né? Ah, muito bom. Então, a advocacia é uma paixão, é uma missão e é uma paixão. E... exatamente pela minha passagem na Caixa de Assistência, eu me aproximei muito das discussões em torno da justiça social, da igualdade, de ajudar ao próximo. Muito bem. E a partir de todo esse trabalho, o grupo achou por bem que eu deveria, né, ir à sucessão de Fernanda Marinella, e estou aqui agora como candidato a presidente da OAB Alagoas. Se você é o candidato à sucessão de Fernanda Marinella, é porque você também acompanhou de perto essa administração. Exato. Por que ela deve continuar? Exato. Veja, eu entrei na gestão de ordem em 2013, Geraldo, na gestão do presidente Tiago Bonfim. Já naquela ocasião, eu comecei já na presidência da Caixa de Assistência. Me lembro bem. Isso, e nós fizemos todo um planejamento, todo um trabalho para entender o que a advocacia precisava e o que nós tínhamos que entregar para as advogadas e para os advogados de Alagoas. Logo no início, nós criamos um conselho jovem para trazer para dentro da ordem essa grande leva de advogados jovens que tem chegado no mercado. Hoje, somente aqui em Alagoas, nós já somos 62% de advogados jovens, né? Continuamos em seguida mudando, nós fizemos a mudança para a sede lá de Jacarecica, aparelhando toda aquela estrutura através da Caixa de Assistência. Continuamos também o investimento foi todo feito através da Caixa de Assistência? Caixa de Assistência com recursos do FIDA, que é o Fundo de Integração e Desenvolvimento da Advocacia, que é mantido pelo Conselho Federal, né? E aí, em seguida, nós também ampliamos a sede, já edificando um auditório e um escritório compartilhado, que hoje já atende mais de 700 advogados por mês lá em Jacarecica. Para que serve esse escritório? Aqueles advogados que não têm ainda condições de ter seu próprio escritório, ele reserva uma hora e ele tem lá espaço para reunião, para atendimento, para peticionamento, com toda uma equipe à disposição. Isso é de uma importância fundamental. Fundamental, para acolher os jovens e muitos advogados experientes também. Replicamos essa estrutura em Arapiraca e replicamos em Delmiro Gouveia, para aproximar a capital do interior. Como é que vocês fizeram isso sob o aspecto físico? Delmiro Gouveia e Arapiraca já tinham estruturas? Na verdade, não. Arapiraca, nós precisamos inaugurar uma sede nova, também com um amplo auditório. A nossa sede de Arapiraca hoje tem um auditório com capacidade para mais de 200 pessoas e com esse escritório compartilhado. Em Delmiro não havia absolutamente nada. Muito bem. E aí nós passamos a trabalhar essa perspectiva da criação da coordenação de Delmiro, fomos lá, conseguimos um espaço e hoje temos essa estrutura funcionando perfeitamente. Quantos advogados oabistas, vamos chamar de oabistas? Vamos. Não deixa de ser, né? Existem em Delmiro Gouveia que justifiquem, por exemplo, uma sede lá.
Isso que acontece. Hoje nós não temos uma seccional, uma subseção instalada. Nós temos uma coordenação, porque para você poder criar, para você instalar, ela já existe criada, mas ela não foi instalada. Porque para você instalar, ela tem que ser economicamente viável. E, infelizmente, Delmiro ainda não tem a quantidade de advogados o suficiente, né, que permita a viabilidade financeira da instalação. Por isso que nós não criamos ainda, não instalamos a subseção. Nós criamos uma coordenação. Seccional. A cidade de Delmiro, ela é vinculada à subseção de Santana do Ipanema. Muito bem. Então, Santana de Ipanema tem a infraestrutura necessária? Tem Se foi colocada pela administração de vocês? Nós revitalizamos a subseção de Santana, nós aparelhamos mais de 10 salas no Sertão, da mesma forma que nós também revitalizamos a sede de Palmeira dos Índios, um prédio belíssimo, histórico, da mesma forma que nós revitalizamos a sede de União dos Palmares, né? Então foi muito trabalho desenvolvido a partir de um programa de aparelhamento da Caixa de Assistência. Você diria que o forte da atuação dessa administração, eu estou tocando na administração, porque você é o candidato dessa administração. Exato. E fez parte dela. Isso, então, por exato. isso eu estou me posicionando em relação a isso. Você acha que o grande ponto dessa administração foi físico? Não somente físico. Obras físicas? Não somente físico. Porque, veja, hoje, Geraldo, a ordem é quase como uma prefeitura. Nós temos uma envergadura gigantesca. Nós temos, por exemplo, auxílio natalidade para a mãe advogada. Nós temos campanhas de vacinação. Nós temos mais de 260 convênios para o advogado, para que ele possa ter acesso a benefícios e a descontos, uma rede credenciada. Nós temos a corrida dos advogados. Nós temos o esporte com mais de 14 times de futebol. O futebol é que é o forte aqui. É fortíssimo, Outro dia eu estava em João Pessoa e uma pessoa ligadíssima ao AB, advogada também, ela disse, Geraldo, por favor, peça lá que eles incentivem o vôlei, porque ela é do vôlei. Aí eu provoquei a Fernanda Marinella, ela disse, não, mas aqui é o futebol. Aqui é o futebol. Tem o vôlei, mas aqui é o futebol. O nosso forte aqui hoje no esporte da advocacia é o futebol. Nós somos uma referência nacional. Em 2014 nós não tínhamos nada. Hoje nós temos 14 times, temos um time feminino, Geraldo, que é bicampeão nacional. As meninas, o campeonato para assistir as meninas jogando. É uma coisa belíssima. Sim. Nós temos o campeonato estadual, temos o campeonato regional e temos um campeonato nacional, né? E Alagoas marca presença, né, brilhante, tanto os homens quanto as mulheres. Nós temos nos homens, nós temos a modalidade do livre, idade livre, nós temos o master e temos também o super master. Pela idade, segmentado pela idade. Você olhou aqui para mim meio esquisito quando falou de Supermaster. Eu tão jovem assim, o que é isso? Na verdade, eu ia ensaiar um convite. É um convite, Eu ia ensaiar um convite. Mas como eu não sou advogado, não posso. Não tem nada a ver. Mas vamos lá. Então, partindo dessa perspectiva do esporte, nós construímos também agora, esse ano, uma estrutura de esporte e lazer na sede de Jacarecica. Então nós temos um campo de futebol, nós temos quadras de vôlei e quadras de beach tênis, nós temos um espaço para churrasqueira, para que o advogado vá para dentro da instituição. Isso é muito importante, inclusive, até para a própria integração, porque quando a integração social acontece, a integração profissional melhora, me conta. Correto, exatamente. Qual é o nosso principal objetivo com todas essas frentes de ação, de atitude, de atividade? É trazer o advogado para dentro da instituição. Ele precisa se sentir acolhido. Não é à toa, Geraldo, que nós temos mais de 500 advogados nas nossas comissões. A ampla maioria desses advogados são advogados jovens, que querem viver o dia a dia da ordem. Muito bem. Que Quais querem são as comissões mais importantes hoje? Nós temos hoje da ordem? A de prerrogativas, ela é sempre Muito brilhante, né? Com um plantão permanente através da sua diretoria. Nós temos também a de direitos humanos, temos a da criança e adolescente, temos a do consumidor. Inclusive, não sei se você lembra, da última vez que nós estivemos aqui, nós trouxemos Marié Miranda, Lembro demais. que é a nossa conselheira federal. Exatamente. Né? E preside a Comissão Nacional de Direito do Consumidor. Preside, né? Ainda preside até 31 de dezembro. Diga a ela que eu estou aguardando por ela em mais um bate-papo. Ela é muito boa. Nós temos que brigar, Geraldo, para que ela continue, nós vamos trabalhar para isso, para que ela continue nessa frente. Muito bem. Porque, de alguma forma, a Marié conseguiu deixar a sua marca enquanto presidente da Comissão Nacional de Direito do Consumidor. O que você considera que seja a comissão ou as comissões mais importantes lideradas hoje pela OAB Alagoas? Eu acho, a primeira de todas, inevitavelmente, a de prerrogativas. Inevitavelmente a de prerrogativas. Esse é um ponto crucial dentro da OAB, a questão das prerrogativas para os advogados. É uma pauta permanente, por mais que você trabalhe, sempre há algum problema. É uma questão cultural.
Questão cultural. Como é que nós vamos resolver o problema das prerrogativas? Nós vamos precisar trazer a sociedade para dentro da ordem, para ela entender o que significa prerrogativa. Prerrogativa não é privilégio, e a prerrogativa não é do advogado. A prerrogativa é da sociedade. É do cliente do advogado. Exatamente, daquele que está sendo defendido. Muito bem. Né? Agora me conte uma coisa. Quando há necessidade de uma ordem como é a dos advogados defender a questão das prerrogativas, é porque elas não estão sendo respeitadas por um outro lado. Que lado é esse? É o judiciário, de um modo geral? Hoje, o nosso maior violador das prerrogativas tem sido os agentes públicos em geral, os demais operadores do direito. Pois é. Então você sempre encontra algum problema no judiciário, você encontra uma vez ou outra com as forças públicas, né? Mas eu acho que isso, como é que se resolve isso? Isso se resolve através, primeiro, de um amplo diálogo. Nas nossas propostas, o que é que nós estamos propondo? Nós estamos propondo a criação de um fundo estadual de apoio às prerrogativas para aparelhar a nossa diretoria. Nós estamos também querendo aparelhar a nossa procuradoria de prerrogativas por segmento. Então, nós vamos ter um procurador de prerrogativas para a área trabalhista, outro para a área previdenciária, outro para a área criminal, porque o volume é muito grande de demandas. E nós também queremos incentivar o tema, a matéria, prerrogativas nos cursos de formação. Nos cursos de formação da magistratura, como nós já tivemos uma vez, nos cursos de formação do Ministério Público, nos cursos de formação da Polícia Militar, que abriu as portas para que nós estivéssemos lá. Então é essa estratégia, essa linha de ação que deve ser incentivada para que as pessoas entendam o que são as prerrogativas. Na verdade, nos parece, e eu quero provocar você nesse sentido, de que o advogado está precisando de advogado no que diz respeito à sua atuação. Quer dizer, como é que o advogado fica sem que as prerrogativas dele sejam respeitadas? E eu insisto em dizer, até pelo próprio judiciário. É verdade. As prerrogativas, cada advogado é um defensor nato, deve ser um defensor nato das prerrogativas. É preciso capacitar o advogado para lidar com suas prerrogativas e defendê-las. Né? À medida em que o advogado conseguir entender que sua profissão carrega aquela missão que eu falei, constitucional, o advogado vai se comportar, né, vai saber se posicionar e, consequentemente, vai conseguir valorizar as suas prerrogativas. Mas quais seriam os seus principais projetos em relação a isso para fazer avançar essa questão das prerrogativas? Então, nós vamos aparelhar, né, a Procuradoria de Prerrogativas, como eu mencionei, que será aparelhar em que sentido? Aparelhar para que a estrutura de equipamentos, de assessoria técnica de retaguarda para peticionar, para representar, né, para poder se deslocar para o interior com veículos próprios, porque hoje tudo é feito com os nossos próprios recursos. Cada advogado que ingressa hoje em qualquer cargo da gestão, ele não recebe nada em troca e, na verdade, ele tem que aportar, ele tem que despender. Certo. Então, nós já tivemos várias situações de deslocamentos para o sertão em que os próprios advogados integrantes da diretoria de prerrogativas foram do próprio bolso. Muito bem. Como é que a OAB enxerga a Defensoria Pública, uma necessidade social num estado pobre como Alagoas? A Defensoria Pública é um órgão fundamental, mas é preciso fixar também os limites. Com certeza. Né, para evitar que ela acabe avançando de algum modo no mercado de trabalho da advocacia. Então é preciso fiscalizar, acho que é necessário fiscalizar a atuação da Defensoria Pública, da mesma forma que a gente tem que fiscalizar a atuação de qualquer órgão público, né? E também rever, de repente, os critérios objetivos do atendimento na prestação judiciária. Mas sem querer fazer da OAB nenhuma instituição de privilégios ou de botar a mão na cabeça da sociedade como um todo, vocês também têm algum tipo de planejamento no sentido de, na sua administração, Sim. no sentido de absorver determinados problemas da sociedade que a própria Defensoria Pública não o faz? Veja, falta até de a frente de amparo social, de atenção à sociedade, ela é fundamental à ordem. Claro. Né? Porque, como eu falei, nós não encerramos uma profissão qualquer. Nós encerramos um compromisso com a sociedade. Muito bem. Não é à toa que nós somos tão consultados, né, Geraldo? Os nossos amigos nos consultam, os nossos parentes nos consultam, os nossos vizinhos nos consultam, e é exatamente porque nós somos, sim, nós carregamos uma liderança na sociedade, e essa liderança precisa ser incentivada cada vez mais. Então, os problemas da sociedade... Vocês são os médicos morais. Os médicos, nós somos os guardiões da Constituição. É verdade, Os guardiões da Constituição. É uma função tão importante, tão relevante, que eu associo muito à medicina, sim.
mas Correto. sobre outro aspecto. Exatamente. É o aspecto social. Isso. Nós, jornalistas também, os médicos, os advogados, carregam consigo um fardo gigantesco, grande, uma muito responsabilidade grande. Verdade. muito grande com a sociedade. Verdade. É por isso que nós somos tão ouvidos, é por isso que nós temos comissão de combate à corrupção eleitoral, né? É por isso que nós temos uma comissão de igualdade, de promoção à igualdade social. É verdade. Porque a força da sociedade, de alguma forma, ela deve ser protegida pela ordem dos É advogados. verdade, é verdade. E cada vez que a OAB faz isso, ela está exercendo um pouco mais a sua função. O que você consideraria que são os principais pontos de uma futura administração se Nivaldo Barbosa vier a ser o novo presidente da OAB? Primeiro, antes de tudo, nós precisamos enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho. Nós precisamos tratar de como versatilizar o mercado de trabalho. Hoje nós já somos aqui no Estado, Geraldo, quase 17 mil advogados inscritos. Inscritos. Mas você veja que só a metade tem condições de votar. 12 mil ativos. E que estão em condição de votar hoje, 8.100 e poucos. 8.100 e poucos. Advogados. É um universo muito com grande. a inadimplência que ainda vem, talvez votem só 6 mil. Concordo? Pelo menos foram os dados me passados pela Comissão abstenção. Eleitoral no primeiro bloco. Nós devemos ter algumas abstenções por alguma viagem, alguma coisa desse Isso. tipo, mas é um universo muito grande de profissionais no Certo. mercado para um estado tão pequeno, né, cuja economia é tão frágil, Perfeito. tão minguada. Perfeito. Então é preciso repensar, nós precisamos versatilizar o mercado de trabalho. Como é que nós vamos fazer para poder valorizar a advocacia nessa perspectiva? Muito bem. Então, primeiro, nós precisamos trabalhar a formação e a capacitação dos advogados. Nós já fazemos isso, nós vamos intensificar. O advogado ele precisa ter conhecimento técnico, também de gestão de escritório, né? Não é somente o conhecimento Claro jurídico. que não. Né? Ele precisa entender de marketing jurídico, né? Ele precisa entender de empreendedorismo, que é o momento, para isso, é para empreendedorismo. Então, a nossa Escola Superior de Advocacia, que já somente nesses últimos 2 anos Da e 10 OAB. meses, da OAB, Isso. Escola Superior de Advocacia da OAB, nesses últimos 2 anos e 10 meses nós chegamos à marca histórica de 25 mil inscrições em centenas de cursos. A ideia é que a gente multiplique isso, ofertando, né, várias outras capacitações nessas frentes também. Incluindo o interior. Exato, incluindo o interior. Hoje, todos os cursos que são transmitidos para a sede em Maceió, eles são retransmitidos para as subseções. Nós temos as antenas que ficam nas sedes das subseções. Então, basta o presidente... Estão fazendo EAD com isso? EAD. Ensino à distância? Ensino à distância. Estão Também fazendo? capacitação. Né? Nós temos 6 pós-graduações, 2 delas Da própria presenciais, OAB? da própria OAB, Muito bom em isso. parceria com algumas faculdades, mas da própria OAB. 2 delas presenciais aqui na sede de Jacarecica. Ok. E nós estamos criando um em Arapiraca, de previdenciário. Muito bem. E todos os outros cursos de ensino à distância são transmitidos para as subseções. Então, basta o presidente da subseção querer abrir as portas para os muda advogados. tudo. Já muda tudo. Ô, Nivaldo, me diga uma coisa. Nivaldo Barbosa, candidato à presidência da OAB. No terceiro bloco, nós vamos receber o Fernando Falcão, que também é candidato à presidência da OAB. Me diga uma coisa, o que você acha que é o caminho do novo advogado? Quais são as categorias e especialidades que o novo advogado vai precisar ter ou vai ter vontade de ter, porque o Brasil muda? É verdade. Boa, excelente pergunta, Geraldo. Veja, a advocacia, de alguma forma, ela está se reinventando, né? É preciso aprender a lidar com novas ferramentas de gestão. A automação, a robotização, Perfeito. já está batendo a porta da advocacia. E é preciso que os advogados aprendam a lidar com isso. Então, essa é uma das perspectivas, Muito a bem. forma de gestão do seu escritório. Muito bem. Segundo, é preciso que ele saiba vender o seu serviço. É uma outra perspectiva, ele precisa se capacitar para isso. E a partir daí ele deve escolher algum segmento da advocacia, preferencialmente algum segmento novo. Você bem. tem até, inclusive, o direito da moda hoje, por exemplo. Não, mas é isso que eu estou provocando. É exatamente isso. Você tem direito da mineração, você tem direito ambiental, você tem direito da moda, você tem direito digital. Então você tem um leque gigantesco. A advocacia, o direito, ele permite um horizonte sem fim. Você diria que o horizonte da humanidade vem mudando tanto e o advogado vem seguindo?
Parte dele sim. Parte dele sim. Mas como o volume é muito grande de gente entrando no mercado, a gente precisa se aproximar, intensificar o acesso à informação. Muito bem, então aí eu pergunto a você, seria a OAB um ponto de partida para orientar as próprias faculdades de direito por aí afora, de que ingressassem em novos caminhos, em novos campos, para que não houvesse a perda da valorização do advogado? Geraldo, você está treinadíssimo. Tô, é? Muito bom. Então vou fazer um Pergunta vestibular excepcional. para direito. Pergunta excepcional, porque tudo passa por isso. Nós tínhamos um marco do ensino jurídico que foi, de alguma forma, engavetado em 2014. De lá para cá, foram criadas mais de 400 faculdades de direito no país. Nós precisamos, sim, a partir da união, né, e de um planejamento estratégico, repensar essa situação. Muito bem. Não basta somente a ordem ir para dentro dos cursos de direito. É preciso que os cursos de direito comecem a formar advogados. Muito bem. Porque hoje o que é que acontece? As faculdades de direito têm se limitado a formar simples concurseiros. Nós não incentivamos a vocação, coisa que deveria ser incentivada desde o ensino médio, né, para nós não vendermos ilusões, como o MEC tem incentivado, né, como o MEC de alguma forma tem patrocinado a venda de ilusões por cursos que não se sustentam, né, e é preciso, quando o estudante escolher a sua faculdade, ele saber para onde ele quer ir e já começar a ter acesso, por exemplo, a informações como peticionamento eletrônico, como prerrogativas, né? Porque senão não adianta. O que acontece hoje? O advogado, o estudante bota o pé fora da faculdade, se forma, consegue passar na OAB e é jogado para o mercado. E aí a ordem tem que acolher todo esse público de pessoas para poder incluí-los, né? Pensando nisso, nós criamos uma comissão de apoio profissional. Uma comissão belíssima que a Fernanda criou. Nós temos uma equipe que fica ali em grupos de WhatsApp, né, diariamente, tirando dúvidas e fazendo explicações para os advogados que postem lá suas discussões, né? E é uma forma de que o advogado possa tirar, possa ser de alguma forma acolhido pela instituição, coisa que eu não tive, por exemplo, na minha época. Então, se eu tenho dúvida, como é que eu vou dar entrada numa ação de alimentos? Ele posta lá e aí a nossa equipe entra, o pessoal não ganha nada por isso. Mas, Nivaldo, a minha preocupação é exatamente no sentido de que formam-se mais advogados do que capacitam-se advogados para um mercado de trabalho dinâmico, altamente moderno e em evolução permanente. Então, essa é a minha grande pergunta. E aí eu diria a você que eu perguntaria a você se a OAB poderia visar esse tipo de problema e ser protagonista disso. Nós vamos fazer isso. É um grande desafio, mas nós vamos fazer isso. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ampliar o nosso canal OAB. Um canal no YouTube para que os cursos e a informação possa ser disseminada com a mesma velocidade e com conforto, né, para qualquer advogado. Então, ele, mesmo numa viagem, no Brasil ou fora do Brasil, no litoral ou no sertão, ele possa ter acesso ao material que vai ficar lá no nosso canal, né, para poder disseminar esse conhecimento, essa capacitação. Eu vou um pouquinho mais além. E com uma pergunta, quase uma sugestão, que eu nem deveria fazer. Mas vou fazer. Não tem problema nenhum, não. Vou fazer para o outro candidato também, tá? Muito bem. E seria o seguinte, por que não a OAB não ser também uma fonte de pesquisa para saber como está o mercado e essa fonte de pesquisa alimentar não só as faculdades, como os candidatos em vestibulares? Nós estamos aí com o Enem, está acontecendo, já aconteceu, não é? Mas aí, passei para direito, e aí? Qual é o caminho? Por onde é? A OAB disse que é esse ou que é aquele. Perfeito. Nós temos, inclusive, um selo, né? O selo OAB recomenda. Então, a OAB recomenda a faculdade. Mas a sua leitura está correta. Como é que nós transformamos a caixa de assistência na potência que ela é hoje? A partir disso, Geraldo, a partir de estudo estatístico e de planejamento. Muito bem. Nós fomos fazer a consulta de mercado, e a partir dali, nós começamos a entender o que é que a advocacia precisava e o que é que nós tínhamos que entregar. Muito bem. E assim foi feito. Nós tiramos a caixa de assistência do ostracismo, né? E, de repente, ela é hoje toda aquela sustentação da ordem. Nós vamos fazer a mesma coisa com a OAB e com a Escola Superior de Advocacia, que tem esse papel. Nós vamos criar a nossa editora da OAB para que os advogados possam publicar os seus artigos. Nós vamos sim promover estudos de mercado e de valorização, campanha publicitária também voltada para isso. Muito bem. Então tem muita coisa para ser feita ainda. Muito bem. Nivaldo Barbosa é o candidato da situação, é o candidato que está
junto à atual administração, e que veio aqui no nosso Almoçando com a Notícia diferenciado hoje, totalmente diferenciado aqui no Ponta Verde Hotel, mostrar as suas propostas. Qual é a mensagem que você, independente de pergunta, quer deixar para o seu eleitor? Então, Geraldo, na verdade a mensagem que a gente tem que deixar é que a união é o caminho para o fortalecimento. Você unindo as ideias, você unindo os propósitos, você consegue sim construir uma advocacia valorizada da mesma forma que você consegue construir uma sociedade valorizada. Muito bem. Não vamos trazer para a ordem essa rivalidade que tem tomado conta, né, da nossa sociedade. Isso não nos interessa. A ideia é que a gente possa apresentar soluções e ideias. E existe muito a ser feito. Isso deve ser feito por quem conhece a instituição, por quem passou 5 anos e 10 meses trabalhando dia após dia por ela. Para quem rodou 22 estados, tentando entender como é o funcionamento da Escola Superior de Advocacia, como é o funcionamento da Caixa de Assistência, como funcionam as pautas do Conselho Federal, como funciona a própria OAB, a Diretoria de Prerrogativas e suas comissões, né? Nós temos que discutir o piso salarial da advocacia, o piso ético da advocacia. Nós temos que discutir a bandeira das mulheres advogadas, como torná-las líderes na sociedade e na advocacia. Nós temos que tratar de como acolher o advogado no mercado de trabalho, como nós estamos propondo com o programa Residência Jurídica e o escritório parceiro. Então há muito a ser feito, mas deve ser feito a partir de quem tem atitude, de quem tem compromisso, de quem vem trabalhando pela ordem. Eu acho que é esse o critério de escolha que nós devemos escolher. Nivaldo, muito obrigado por ter vindo a esse especial Almoçando com a Notícia de hoje, mostrando não só a comissão eleitoral, como os 2 candidatos que estão querendo assumir a presidência da OAB, e você é um deles. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Geraldo, e um grande abraço a todos. Muito bem, daqui a pouco nós estaremos no 3º bloco com o candidato Fernando Falcão, que vai também, é o candidato de oposição e que vai mostrar todas as suas ideias aqui. Antes, contudo, lembrando a vocês do SESMAC, ô querido SESMAC, que no dia 16 agora tem vestibular do SESMAC, hein? O negócio vai ser bom demais, tudo bom. Vamos lá, SESMAC, vamos em frente que atrás vem gente. Vários cursos de graduação e depois a gente fala nos pós, porque agora a hora é de graduação. O Sebrae AL, Sebrae que pequeno empreendedor, microempreendedor, médio empreendedor, ele é especialista em pequenos negócios. Se você souber ouvir, vai ouvir o Sebrae e vai se dar muito bem. Porque ele é um grande consultor. Vamos em frente. Imprensa Oficial Graciliano Ramos, Sancar Veículos, Bodega do Sertão e Filé do Zezé, e voltamos já com o outro candidato da OAB, que é Fernando Falcão. Sim, você é diferente. É sim, você é diferente. Mas não é diferente meio termo, não, Nanina, não. É diferente por inteiro, da ponta do dedo mindinho até o último fio de cabelo. Vamos nessa! Então, se joga no diferente e vem pra cá. Vestibular SESMAC 2019.1. Aqui é diferente. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer.
Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde, segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente, voltamos ao nosso especialíssimo Almoçando com a Notícia de hoje, que visa as eleições para a presidência da OAB e, obviamente, também para o Conselho Federal. Eu quero deixar claro a vocês que esse programa procurou ser bastante isento, e será, até o final, fazendo no primeiro bloco a apresentação da Comissão Eleitoral, que veio aqui para dizer de como vai funcionar o pleito, de como vão funcionar as apurações, de como está a transparência ou não das eleições para a OAB, ok? Muito bem. No segundo bloco, por sorteio, veio o candidato Nivaldo Barbosa, que é o chamado candidato de situação. E no terceiro bloco, por sorteio, estamos recebendo o candidato Fernando Falcão, o advogado Fernando Falcão, que é o candidato chamado de oposição. E é com ele que nós vamos continuar o nosso programa e encerrá-lo com esse terceiro bloco. Fernando Falcão, como vai você? Que prazer recebê-lo. Como vai, amigo Geraldo? É sempre uma honra poder aqui ser entrevistado por você, que é um dos ícones da imprensa alagoana, nesse programa Almoçando com a Notícia, que certamente tem grande audiência. Muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço a vocês, candidatos e até a própria Comissão Eleitoral, por ter vindo até aqui. A comissão, inclusive, no primeiro bloco, ela demonstrou a vontade de seriedade dentro da eleição, mostrou que todos os fatores, etc, etc. Você tem alguma coisa a favor ou contra de como vão ser realizados, ou de como estão sendo realizadas, não só a campanha, mas o dia eleitoral? Olha, as eleições da OAB desse ano já tiveram o seu início marcado por uma grande polêmica, né? A Comissão Eleitoral editou uma resolução pretendendo regulamentar os debates entre os candidatos e vetou a participação de jornalistas, de perguntas de jornalistas nesse debate, colocando um membro da Comissão Eleitoral como o único capaz de até mesmo indeferir perguntas que sejam feitas pelos candidatos. Você está dizendo que vetou ou impugnou a presença de jornalistas num debate? Proibiu as perguntas feitas por jornalistas. Nós entendemos que isso é uma violação desnecessária de um direito fundamental assegurado ao jornalista, que é o de liberdade de informação. E tanto é que nós soltamos uma nota de repúdio em solidariedade à liberdade de informação e contrária a esse posicionamento da nossa Comissão Eleitoral. Veja bem, ainda há alguns dias atrás houve um debate que vocês compareceram na TV Cidadã, que aliás eu me orgulho de ter sido o construtor e o fundador da TV Cidadã do Tribunal de Contas, e eu soube desse debate, não compareci, e foi mediado por um jornalista que é o Venequim. Perfeito, mas normalmente nos debates há um bloco de perguntas feitas por jornalistas que representam a imprensa escrita, a imprensa televisionada. Foi exatamente essa participação de jornalistas que pudessem formular perguntas no interesse da sociedade que foi vetado pela resolução da Comissão Eleitoral. E mais ainda, a resolução eleitoral, ela dispõe que o debate ele precisa ser comunicado com antecedência mínima de 3 dias à Comissão Eleitoral.
Na verdade, é bom que se frise, Geraldo, que o debate ele é um evento da imprensa, ele não é um evento dos candidatos. Da imprensa, não tem a dúvida. Da imprensa. Então, o órgão de imprensa não precisa comunicar à comissão eleitoral. Isso caracteriza, mais uma vez, repito, uma desnecessária violação dessa liberdade de informação e, pasme, justamente por nossa instituição de classe que tem, dentre as suas atribuições, o de defender a Constituição Federal e os direitos fundamentais. Muito bem. Então, se a partir disso, isso tudo aconteceu ou vem acontecendo, como se comportou a oposição em relação a isso? Nós preparamos uma nota de repúdio e de solidariedade à imprensa, tornamos pública essa nota de repúdio, marcamos a nossa posição e, inclusive, eu pessoalmente cobrei do candidato Nivaldo que também fizesse o mesmo posicionamento, mas, ao que parece, houve a concordância da parte deles quanto ao teor dessa resolução, porque não houve nenhuma nota de repúdio. Bom, mas na medida em que um acontecimento como esse, ele é fundamental para o tocante da campanha, eu pergunto a você, para numa nota de repúdio? Olha, na verdade, nós vivemos numa eleição de OAB um momento importantíssimo para a advocacia alagoana. Com certeza. Porque é o momento de nós discutirmos exatamente tudo aquilo que é importante para a advocacia. Claro. Fazer uma retrospectiva de como está a nossa instituição de classe e do que é necessário que seja feito para que ela possa superar esses novos desafios. Exato. Exatamente nesse instante, é preciso, Geraldo, que todos compreendam que uma eleição de ordem, ela interessa não apenas aos advogados, mas a toda a sociedade. Com certeza. A OAB sempre foi uma importante aliada da sociedade brasileira na luta pela redemocratização, ladeando os movimentos sociais naquilo que considera causas de interesse da coletividade, não é? Então, nada mais natural do que a própria imprensa participar dos debates, indagando os candidatos sobre o que pretendem fazer, o que podia ter sido feito e não foi feito. E é exatamente essa participação do jornalista que acabou sendo cerceada em razão da resolução que reputamos, mais uma vez, indevida e contrária ao texto da Constituição. Foi por isso que nós resolvemos incluir. Foi por isso não porque eu desconhecia esse fato. Eu não vou mentir. Agora, o fato é o seguinte, o nosso programa, nós não tivemos nenhum dedo de ninguém e deixei bem claro, aliás, eu sempre deixo bem claro que eu tenho total independência naquilo que faço e fizemos um programa onde dividimos igualmente. O primeiro programa foi com a Comissão Eleitoral, que veio representada pelo Adriano Avelino e pelo Rodrigo da Costa. O segundo programa, que foi o Nivaldo Barbosa, por sorteio. E o terceiro programa, o terceiro bloco que está acontecendo agora, também por sorteio com você. Porque eu acho o seguinte, não me ataque como imprensa não, porque eu viro uma fera, eu viro um leão. Se tivesse chegado a mim qualquer tipo de exigência e não chegou, se tivesse chegado, eu estaria denunciando agora por aqui. A todos. E, sobretudo, a todos os meus pares de imprensa. Mas não chegou. Tudo bem. Vamos em frente. Eu quero saber o seguinte, meu querido Fernando Falcão. Você é o candidato de oposição. Oposição a quê ou ao quê? Vamos lá, Geraldo. Eu tenho dito sempre nas nossas andanças, né? Uma eleição de ordem faz com que o candidato visite os seus colegas aqui na capital e viaje também ao interior de Delmiro Gouveia, a Maragogi, para conversar com os colegas. Eu tenho dito sempre que nós temos uma divergência meramente ideológica. Eu não sei... Aliás, você presenciou agora há pouco, quando o Nivaldo saiu, nós nos cumprimentamos, nos abraçamos. Eu o considero um amigo, mas nós pensamos de forma completamente diferente no que diz respeito à gestão de ordem. O que é outra história, isso é civilidade. Perfeito. Eu, particularmente, eu sou oposição a esse entendimento de que a ordem ela deva ser uma instituição fraca. Ela deva ser uma instituição omissa não apenas na vida do advogado, mas também nos fatos de interesse da sociedade. Quando nós voltamos no tempo e lemos do que foi a OAB no passado, a OAB de Sobral Pinto, a OAB de Raimundo Faoro, a OAB que não tinha medo do regime militar e sim dispunha com os generais em favor do restabelecimento do habeas corpus, a OAB que foi às ruas exigir a deposição de um presidente da República, a OAB que não se calava diante dos problemas que inquietavam a sociedade. O que é a nossa OAB hoje? Nada mais do que a sombra do que foi do passado. Então, a OAB basicamente tem
duas atuações importantes, dois papéis importantes a desempenhar. O primeiro deles, como instituição de classe, o de ser o abrigo do advogado, a casa acolhedora do advogado. Infelizmente, a ordem não tem desempenhado esse papel. Hoje, o que nós vemos é um empobrecimento da advocacia, é um desrespeito contínuo e crescente aos direitos dos advogados. Acredite, Geraldo, que o advogado hoje conseguir despachar um processo seu que espera uma decisão nas gavetas de uma vara do Poder Judiciário, é quase uma odisseia. Juízes simplesmente se recusam a receber o advogado. Hoje, mais atualmente, até assessores têm marcado hora para atender o advogado. E de nada adianta o Estatuto da Ordem, que é uma lei federal, dizer que nós temos acesso ao juiz a hora que a gente prerrogativas. As prerrogativas. Você acredita que a advocacia hoje tem empobrecido? Porque também tem sido cada vez mais frequente o arbitramento de honorários sucumbenciais, que são verdadeiras gorjetas para o advogado. A advocacia está em crise hoje e a nossa instituição de classe, que no passado agia com altivez, com coragem, para, usando o seu peso institucional, cobrar o cumprimento desses direitos assegurados ao advogado, simplesmente não faz mais. De outro lado, a OAB também tem um papel fundamental junto à sociedade, como um agente de vigilância, como um agente importante de fiscalização. Veja só que nós acabamos de sair de uma eleição presidencial com um país completamente dividido, né? Então, os ânimos políticos se exaltaram, o país está rachado e é preciso que alguém empreenda algum esforço para tentar essa coalizão nacional. Veja que momento político interessantíssimo para que a Ordem dos Advogados do Brasil pudesse atuar como uma espécie de mediadora, de facilitadora do diálogo dessas correntes que hoje se apresentam em campos tão distantes. Então é essa OAB aliada da sociedade, é essa OAB que cuida do advogado que não existe mais. É essa OAB que a gente busca resgatar. Por isso a nossa divergência ideológica. Aí eu pergunto a você, qual é o grande caminho, ou será o grande caminho na sua administração, se eleito presidente da OAB, para fazer com que a valorização do advogado ela seja não só um evento, uma efeméride, mas seja realmente permanente? Olha, primeiro eu acho que é preciso que haja independência do gestor da OAB, da gestão da OAB. E quando eu falo independência, é não haver subordinação a magistrados, não haver subordinação a partidos políticos, não haver a subordinação a quem quer que seja. Um presidente da ordem ele deve servir apenas e tão somente ao advogado. Então, para que se faça cumprir direitos e garantias do advogado, muitas vezes é preciso se utilizar da força institucional da ordem para que isso seja cumprido. O que eu tenho visto, Geraldo, e é isso que mais me inquieta, é que nós temos uma ordem muito mais preocupada em passar para a sociedade a imagem de uma instituição forte do que uma ordem que se preocupe em fortalecer o advogado, que é a sua razão de existir, para que a instituição naturalmente se torne forte. Então, em relação às violações de prerrogativa dos advogados, é preciso que haja alguém com energia e disposição suficiente para comprar as brigas necessárias em favor da advocacia. Claro que o diálogo vai ser sempre o melhor caminho, mas quando o diálogo não resolver, é preciso que haja independência e coragem. Muito bem, até que ponto essa independência e coragem, elas podem ser realmente subsídios para que um novo presidente da OAB Alagoas possa exercer a sua função maximizada? Olha, na medida em que os direitos e as prerrogativas que se exige o cumprimento são previstos na lei. Claro. É interessante que quando a gente fala em defesa de prerrogativas, não é a conquista de vantagens, é o cumprimento do que a lei prevê. Você imagine, Geraldo, qualquer advogado que já tenha militado vai saber o que eu estou falando e já vivenciou num dado momento esse fato. Hoje, nós cuidamos no escritório de um universo enorme de ações, essas ações de variadas áreas, e o advogado ele é remunerado de duas formas, né? Ele é remunerado através de honorários contratuais, que é aquilo que é pactuado com o seu cliente, e os honorários sucumbenciais, que é aquilo que a parte vencida é condenada a pagar. Exato. Nos honorários contratuais, o que nós temos visto é um judiciário que, em regra, tem arbitrado valores ínfimos.
que não são dignos com o esforço que o advogado Nos faz para cuidar nos sucumbenciais. Muito bem. Porque o contratual é uma relação devia ser direta. o contrário. Ao contrário, é o condenado perfeito. que está pagando. Muito bem, a ação já transitou em julgado, já está na fase do cumprimento de sentença. Então você imagine, muitas vezes o advogado cuida de uma ação de R$1 milhão e o juiz, quando arbitra de honorários sucumbenciais, arbitra R$500, R$1.000, um valor ínfimo. O Distrito Federal, a OAB do Distrito Federal, tem um projeto interessantíssimo que já foi colocado em prática e tem dado resultados maravilhosos. Todas as vezes que são arbitrados honorários ínfimos num processo do advogado, o advogado oficia a ordem e a ordem intervém no processo como amicus curiae e vai fazer a sustentação oral no tribunal junto com o advogado, buscando a majoração dos honorários. Bom, aí você chegou no ponto que eu queria. Então você acha que a OAB pode ser a interveniente nesses casos e deve ser a interveniente? Deve ser para cumprir a sua função. das próprias prerrogativas. Perfeito, perfeito. Na busca exatamente de assegurar ao advogado que ele possa sobreviver dignamente da sua profissão. Eu tenho dito sempre, Geraldo, e tenho ouvido dos colegas a reclamação essa, infelizmente, a advocacia hoje tem deixado de ser uma opção profissional para o jovem advogado. O que mais, eu sou professor do curso de Direito da UFAL já há 16 anos, e o que eu mais tenho visto em sala de aula são os alunos se prepararem para o concurso público. Eu diria até que as faculdades hoje viraram espécies de cursinho preparatório para concurso. São pouquíssimos os que manifestam interesse de advogar. E por que são poucos? Porque eles não conseguem ver na advocacia condições para sobreviver dignamente. Muito bem, então você diria que uma das suas propostas, se eleito presidente da OAB, seria exatamente tentar colocar na cabeça do novo advogado que ele pode ser o advogado e não o concurseiro? Na verdade, eu não pretendo colocar na cabeça, eu pretendo mostrar a ele que é possível sobreviver dignamente da advocacia. Como, Geraldo? É possível que a OAB ela possa ser uma mediadora junto a esses bancos de fomento para que haja linhas de crédito especiais para a criação do primeiro escritório. Então, são empréstimos de valores pequenos a juros subsidiados para que ele possa ter o seu primeiro escritório. Nós precisamos cobrar desse jovem advogado uma anuidade diferenciada, porque no início da carreira ele não vai ter uma clientela suficiente para que ele possa prover o seu próprio sustento e pagar uma anuidade dessa que é caríssima. Nós precisamos assegurar a esse jovem advogado uma formação intelectual, uma complementação da formação intelectual que a universidade lhe deu, para que ele possa ingressar no mercado de maneira competitiva. Se você me permite, nós temos uma Escola Superior da Advocacia que há muitos anos vem dando cursos de temática jurídica, mas não são apenas esses os cursos necessários para o advogado. Nós pretendemos dar também cursos de gerenciamento de escritório da advocacia, de empreendedorismo na advocacia, para que o jovem advogado ele se sinta capaz e preparado para exercer a sua profissão da melhor maneira possível, da forma mais competitiva possível. Então você diria que o jovem advogado hoje, ele não é mais aquele advogado de antigamente, quando começava, ele dizia assim, eu sou civil, eu sou criminal, eu sou empresário. Não, não é isso. Há uma nova motivação dentro do empreendedorismo. Olha, eu vou fazer uma comparação quanto à minha história na advocacia. Quando eu comecei há 20 anos, existiam 2 faculdades de Direito em Alagoas. Hoje são 19. Então você imagine que o número de egressos do curso de Direito hoje no mercado é muito maior do que já foi no passado. Portanto, o advogado hoje que não tiver a compreensão de que ele é um empreendedor, ele não sobrevive. Porque hoje empreender significa contratar mão de obra, contratar insumos, significa conhecer e ter o controle sobre receita e despesa de seu escritório para que o seu negócio seja viável. O problema é que as faculdades não nos ensinam esse empreendedorismo na advocacia. Essa deveria ser uma função da ESA. E que é uma necessidade total e absoluta. Sim. No que diz respeito, por exemplo, à formação de mercado. Perfeito, perfeito. Hoje, o jovem advogado, ele basicamente tem 2 opções. Ou ele é contratado num escritório maior, que já existe, e há uma reclamação enorme, porque, de fato, os valores pagos ao jovem advogado contratado são valores ínfimos. Um dos nossos compromissos é de brigar pelo piso salarial do advogado contratado. Mas isso existe? Olha,
Isso é possível se realizar através de projeto de lei. Então, nós temos eu diria, a coragem e a vontade de realizar, fazendo gestões junto ao Poder Legislativo, para que se defina por lei o piso salarial do advogado mas aí eu contratado. pergunto a você, o que é melhor para o advogado jovem? Um piso salarial ou a participação nos processos? Aí vai depender muito, porque às vezes a participação nos processos esconde uma contratação sem que haja, eu diria, garantias de um valor mínimo de recebimento. O advogado tem necessidades fixas, mensais, que ele precisa prover. Então, voltando ao que eu dizia, além do advogado contratado, você tem a opção de você criar o seu próprio negócio no início da carreira. Não tenha dúvida que você ser dono do seu negócio, na maioria das vezes, é mais vantajoso. Mas isso demanda um certo tempo. Exatamente. E nem todo mundo tem o tempo ou a condição financeira de aguardar a maturação dessa carreira. Ou a vocação. Porque tem advogado que não tem essa vocação. Perfeito. Então, olha, seria hipocrisia achar que a ordem pode resolver a vida de todo mundo. Ela não vai resolver. Mas ela pode facilitar. Ela pode dotar o advogado início de carreira de ferramentas para que ele seja mais competitivo e ele seja mais eficaz no empreendedorismo da advocacia. Quais seriam essas ferramentas na sua administração, se eleito presidente da OAB? Olha, é um conjunto de medidas em favor do jovem advogado, né? Como eu disse, aumento no desconto progressivo das anuidades. É preciso que o advogado ele tenha uma progressão no pagamento do valor da anuidade condizente com o tempo que ele precisa para se inserir no mercado de trabalho. Nós precisamos criar uma biblioteca. Nós temos uma sede histórica ali no centro da cidade, subutilizada, e um de nossos projetos é a criação ali de uma biblioteca ampla, com cabines de estudo, para aquele advogado que se formou e está na dúvida se advoga ou se faz concurso, ou até mesmo para aquele advogado que está inscrito na ordem, mas a sua inscrição é apenas para que ele possa realizar concurso público. A ideia é abrigar esse advogado na biblioteca que já existe na sede em Jacarecica, na biblioteca do centro da cidade que nós pretendemos criar, dando a ele espaço e condições necessárias para que ele se qualifique. Na sua administração, você dá prioridade às obras físicas ou às obras com os advogados? Olha, sem sombra de dúvida, as obras com os advogados, né? Nós já temos uma estruturação física razoável. Eu não vou ser hipócrita de não reconhecer que a gestão atual teve os seus avanços, mas a minha grande crítica à gestão atual é exatamente essa. Se por um lado nós avançamos no quesito de obras físicas, por outro lado nós pecamos naquilo que é o essencial, que é justamente de abraçar o advogado para lhe garantir melhores condições. Eu vou lhe dar um exemplo. Dos 102 municípios de Alagoas, apenas 40 têm procuradores que foram contratados por concurso público. 62 municípios contratam ainda em regime de prestação de serviços esses procuradores. O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas tem sua instrução normativa número 03 de 2016, que recomenda a esses municípios que realizem concurso público. A nossa ordem nunca brigou por isso. A ordem precisava exigir o cumprimento dessa resolução por dois motivos. Primeiro, porque seria a criação de novos postos de trabalho, não só nos municípios, nas câmaras municipais também. Desses municípios. E segundo, isso seria uma importante contribuição para a moralidade pública, porque um procurador municipal contratado por concurso público tem compromisso com a municipalidade e não com o gestor. Perfeito. Então ele teria a independência e a autonomia necessárias para, diante de um fato que ele considerasse prejudicial ao município, ele contrariasse o interesse do gestor. Assim como os médicos, você tem um estado como o estado de Alagoas, com 102 municípios, pobre e que precisa da assistência de médicos, como precisa da assistência de advogados. Você proporia algum tipo de ação no sentido de fazer uma distribuição geográfica, ajudar os advogados a terem a possibilidade de uma distribuição geográfica? Olha, eu entendo que ao assegurar melhores condições de trabalho para o advogado, se está assegurando também reflexamente a possibilidade dele se fixar na sua cidade de origem. O que você diz é verdade, Geraldo. Hoje existe uma migração grande de advogados das pequenas cidades para os grandes centros, porque às vezes é impossível para aquele advogado fixar-se naquela cidade pequena. Só que ao lutarmos
por melhores condições de trabalho para o advogado, talvez aconteça exatamente um movimento contrário, se torne mais interessante para aquele advogado uma migração ao contrário, ele voltar para a sua cidade de origem, não é, sabendo que a ordem está ao seu lado, lhe protegendo, cuidando para que os seus direitos sejam verdadeiramente respeitados. E aí, para ele, seria muito mais interessante voltar para a sua cidade. Para a sociedade não seria também muito mais interessante um planejamento como esse? Muito bem. A sociedade precisa entender que a advocacia forte é uma vigilância mais efetiva contra essas violações das garantias que a Constituição assegura a todo cidadão. A Ordem dos Advogados do Brasil, eu digo sempre isso, ela precisa ser sempre, Geraldo, apartidária. A Ordem não pode ter bandeira nem cor política. A Ordem ela tem que estar ao lado da sociedade em defesa da legalidade. Muito bem. E ao mesmo tempo em que em defesa da legalidade, cuidando do advogado, que é a sua razão de existir. Como você, se eleito presidente da OAB, nesse pleito que vai acontecer no dia 23, você olharia para os seus, entre aspas, adversários? Olha, eu não considero que eu tenha adversário nessa eleição. Eu tenho um colega advogado digno de todo respeito que diverge quanto à questão conceitual sobre a OAB. Eu já tive a oportunidade de sentar, de discutir com ele, há um respeito mútuo, eu sinto isso. Agora, nossa divergência é ideológica e inconciliável. Eu não consigo enxergar essa ordem festeira, essa ordem elitista que nos últimos anos se instalou em Alagoas, quando a grande massa dos advogados se vê aí carente de uma instituição que lhe seja protetiva. Essa é a nossa divergência. É preciso que a gente nunca perca de vista, Geraldo, que nós somos uma instituição de classe. Verdade. E uma instituição de classe só existe se for em função da sua classe. Você é a segunda vez que é candidato à OAB? Sim, a segunda vez. Segunda vez. A primeira vez foi exatamente quando a Fernanda Marinella assumiu. Elegeu o presidente. Muito exato. bem. A sua vontade de voltar à OAB se resume em que, e eu quero que você diga exatamente ao seu eleitor que está ali. Eu quero que você fale com ele agora. Qual é a sua grande mensagem nesse final de programa? Colega advogado, colega advogada, eu, por onde tenho andado, eu tenho feito essa provocação e essa pergunta. Você está verdadeiramente satisfeito com essa ordem que hoje se apresenta inerte na vida do advogado? Você acredita, você, advogado do interior, que a ordem tem levado até a você a proteção que você precisa para exercer a sua atividade tão distante? Você, jovem advogado, acredita que a ordem tem feito algo para que a sua inserção no mercado de trabalho se dê de forma mais simples, menos difícil? Eu acredito que não. A resposta vai ser não a essas três perguntas. E eu também estou insatisfeito com a atuação da ordem. Acredite, nós temos a coragem e os melhores compromissos para fazer essa advocacia do futuro, essa advocacia mais protetiva do advogado, essa advocacia que vai fazer com que nós voltemos a ser a instituição forte e respeitada que já fomos um dia. Acredite. Olhe, meu caro Fernando Falcão, e agora, apesar dele não estar aqui, ao Nivaldo Barbosa. A você e ao Nivaldo Barbosa, a comissão eleitoral que veio aqui representada pelo Adriano Avelino e Rodrigo da Costa, eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz de ter feito esse programa. Eu tenho certeza absoluta de que ele marca historicamente uma maneira diferente de fazer um programa eleitoral de uma OAB, podia ser de outra instituição, mas vocês nos deram essa oportunidade. E nos deram a oportunidade enquanto jornalista e enquanto pessoas que participam da sociedade. Muito, muito, muito obrigado aos dois que aqui estiveram e aos que nos antecederam vocês na comissão eleitoral. Muito obrigado. Geraldo, eu aqui tenho que lhe agradecer e não só você, mas o jornalismo alagoano tem prestado um verdadeiro serviço de utilidade pública, porque, como eu havia dito no início da nossa conversa, uma eleição de ordem interessa não só aos advogados, mas a toda a sociedade que vê na nossa classe essa entidade forte, né? Muito obrigado pelo espaço. Obrigado a vocês, obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora e até amanhã. Se Deus quiser, com mais uma reprise deste Almoçando com a Notícia, ou a partir de segunda-feira com mais bate-papos que se estendem pela semana. Ele que está lá em cima mandou dizer que quer. Então,
os nossos encontros estão marcados. Até lá, gente, lembrando que eu tenho que agradecer e profundamente ao meu querido amigo Mauro Vasconcelos, a Paula, a Tião, a todo o pessoal de Tião, a todo esse povo que nos recebeu aqui no Almoçando com a Notícia no Hotel Ponta Verde. Muito obrigado mesmo. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.